Pessoal, obrigado pela audiência. Nós estamos com bastante gente na sala, deve ter gente que vai entrar ainda. A maior parte do pessoal é da Polyangels, mas nós também temos alguns convidados de fora. Eu vou fazer uma rápida introdução. Eu sou Cláudio Cohen, eu sou um dos fundadores da Polyangels, que me orgulha. Eu também faço parte da St. Paul, que também me orgulha. E hoje a gente tem uma oportunidade muito interessante de receber o professor Adriano Mussa para falar sobre inteligência artificial. O professor quase que dispensa apresentações, mas eu não vou perder a oportunidade de apresentá-lo, né? O professor Adriano Mussa é reitor da St. Paul, diretor acadêmico, diretor de inteligência artificial e sócio da escola, e ele liderou o projeto Paul, que é um case de referência global no uso de inteligência artificial na educação, através da plataforma LEAD. Ele tem um pós-doutorado em inteligência artificial pela Columbia University, é doutor em administração, finanças pela FEA, professor e palestrante de vários temas, e é ganhador de mais de 25 prêmios de melhor docente de programas de MBA e pós-MBA, e acaba de lançar recentemente o livro Inteligência Artificial, Mitos e Realidades. E hoje a gente tem a oportunidade de recebê-lo aqui para a gente bater um papo sobre o tema. Muito obrigado pela oportunidade, professor Adriano. Eu que agradeço, Cláudio, Rubens, a toda a equipe aí, todos os integrantes da Polyend. É um prazer enorme estar aqui. Obrigado pelo tempo de vocês. A gente sabe que está tendo chuva de lives, né, ultimamente, então tê-los aqui é um privilégio para mim. Eu que agradeço. Bom, pessoal... Professor, deixa eu só também registrar que essa evento marca um momento importante, que é o início da nossa parceria da Polyangels com a St. Paul, né? Então, eu espero que esse seja o primeiro de uma série aí de seminários como esse que a gente vai propiciar aí para o pessoal, né? Com certeza, temos grandes sinergias aí. Legal. Pessoal, eu vou começar compartilhando a minha tela aqui. E enquanto você está tentando fazer isso, fazer um rápido aviso também, a gente vai deixar as perguntas para o fim, tem algumas perguntas que foram enviadas previamente, e quem quiser fazer perguntas, para colocar no chat, no fim a gente percorre elas, tá bom? Obrigado. Legal. E acho que vale mencionar que no final a Ana vai nos ajudar aí para a gente sortear dois e-books do livro que eu acabei de lançar de inteligência artificial. Acho que a gente tem a lista de participantes aqui. Com isso, acho que ela consegue gerar algum de sorteio automático aí e a gente anuncia no final, tá? Pessoal, quando a gente fala de inteligência artificial, eu sei que não, especialmente nesse grupo, que é um grupo que bastante privilegiado, mas quando a gente fala em inteligência artificial, o primeiro que vem à mente das pessoas, inclusive de muitos CEOs, C-levels, que estão muito distantes do tema, a primeira imagem que vem à cabeça são robôs. Eu compartilhei com vocês, robôs dotados de sentimento, não é isso? De preferência sentimentos ruins, com claro objetivo de dominar a humanidade, extinguir, nos escravizar. Isso é super bacana, vem de verso de cinema, né? Gera muito like em post, mas inteligência artificial não tem absolutamente nada a ver com isso, né? Não a que cria valor. Eu gosto de começar esse nosso bate-papo separando os campos da inteligência artificial. A gente tem uma inteligência artificial genérica, também conhecida como forte. Eu não gosto desse nome, porque parece que se é forte é boa, né? A IA forte é aquela do slide anterior. É aquela que nos levaria à singularidade. Aquele momento da história em que a máquina passa a fazer tudo que o ser humano faz, porém, se bobear até mais e melhor, com mais eficiência, aprendendo a aprimorar, né? Se aprimorar sozinho, apesar de extremamente cativante, extremamente instigante, não existe nenhum indício de um caminho que nos levaria à inteligência artificial genérica, apesar dela ser tão fascinante.
Mas existe uma outra inteligência artificial, que a gente chama de AI estreita, ou fraca. Não gosto muito desse nome, porque fraco parece que é ruim, né? Essa IA estreita ou fraca, ela sim já é realidade e já gera centenas de milhares de dólares para as empresas, para as organizações que a adotam de forma consistente. Então, é óbvio que a gente está falando aqui, nesse nosso bate-papo, de inteligência artificial estreita. Bom, é essa inteligência artificial estreita que, segundo a McKinsey, começou a gerar cerca de 13 trilhões para a economia mundial. 13 tri é muita coisa. 13 tri vai de 15% a 18% de criação de PIB mundial. É muita coisa. O que eu mais gostei da lógica do estudo da McKinsey? Eles foram estimar como seria a distribuição disso entre empresas de um mesmo setor. E nada mais palpável, eles estimaram, óbvio que números figurados, né, base 100, fluxo de caixa. Olha que interessante. Os adotantes iniciais aqui, né, os os early adopters, eles já estão tendo um desencaixe forte, típico dos investimentos em AI, e começam a experimentar resultados muito fortes, exponenciais, aqui em termos de fluxo de caixa, resultado dos seus investimentos. O que me chama muita atenção no estudo da McKinsey são os seguidores, os followers, essa linha branca, que vão ficar esperando os resultados dos adotantes iniciais começarem a aparecer para decidirem investir em AI. E quando eu falo AI, é um pouco mais abrangente, é AI e sua turma, né? AI, Chain, IoT, Cloud, encabeçado por AI. Óbvio que eles têm um desencaixe um pouco mais barrigado, mas observa que o resultado deles para logo. É uma das vezes, né, que a diferença muito grande entre os frontrunners, entre os iniciais e os seguidores. E isso, senhores, é típico da inteligência artificial. Inteligência artificial, felizmente, é jogador só. É jogo de um player. E, ó, não adotamos, né, essa linha preta aqui, eles vão, obviamente, não adotar e terão seus resultados bastante diminuídos ou até seus negócios extintos. Professor Adriano, um probleminha aí. A tela, a sua tela que estava compartilhada, ela sumiu aqui, viu? Tá, faz tempo, não? No último minuto. Tá bom, vou voltar aqui, obrigado. Agora acho que voltou. Eu vou voltar aqui pro gráfico, então. Ó. O que eu tinha mostrado é que os adotantes iniciais têm um desencaixe e vão ter um resultado muito forte. Os seguidores vão ficar esperando, vão ter um desencaixe, mas o resultado fica muito abaixo dos adotantes iniciais. E foi daqui a conclusão, e isso é típico de AI. AI é jogo de um player só, né? Bom, quando a gente vai para a próxima tela, a gente vai para um estudo da PwC. A McKinsey falou de 13 tri de geração de riqueza. A PwC fala em 15,7. Obviamente que ambos estão equivocados, não é isso? Porque previsões foram feitas para dar errado. Mas observem como elas caminham para o mesmo sentido, de muita criação de valor. A McKinsey fez a estimativa de distribuição dessa riqueza em termos de empresas de um mesmo segmento. A PwC decidiu fazer entre regiões do planeta. Eles estimam que a sozinha fique com 7 tri. América do Norte, encabeçada por Estados Unidos, 3,7, cerca de 4 tri. As duas partes da Europa, Norte e Sul, com 2,5 tri aqui somando. Ásia desenvolvida, 1 tri. África, Oceania e outros asiáticos, 1 tri. E, lamentavelmente, a previsão é que, para nós, na América Latina, fiquemos com apenas meio tri. Isso, obviamente, que os senhores sabem, não é proporcional à distribuição do PIB mundial hoje. Isso significa uma reconfiguração da distribuição do PIB, o que seguramente, se concretizado, nos tiraria aí das 10, talvez até das 12, 13 maiores economias do mundo. E por que isso? Os dois slides, eles se conversam. O slide anterior disse que quem sair na frente tem vantagem. Esse slide está dizendo o seguinte: a China e Estados Unidos, ou América do Norte, ficarão com a maior parte. Eles já saíram na frente.
e já usam AI em praticamente todos os seus negócios, né? Em muitos negócios. A América Latina, apesar de incríveis negócios, oportunidades, projetos pontuais, como nação, a PwC acredita que nós ainda chegamos. Não somos nem seguidores ainda. Bom, mas AI é coisa do futuro. Não, eu peguei... Pois não? Só uma coisinha, o som está um pouquinho picotado, viu? E eu recebi uma mensagem, só para confirmar se o pessoal está recebendo o som aí. Acho que a internet está um pouquinho instável. Deixa eu... Tá um pouco instável, né? Vamos ver o que o pessoal fala aí. Eu vou tentar, eu já desliguei tudo aqui. Bom, quando a gente vai para esse slide, a gente pensa assim, mas AI então é coisa do futuro, estimativa, né? Eu peguei aqui as 10 maiores empresas em market cap, né, em valor bursátil do mundo. Eu assinalei em laranja as que, na minha análise, elas são muito baseadas em AI. Não é que elas utilizam AI, elas são baseadas em, né? São 7 de 10. Não significa que Berkshire Hathaway, do Warren Buffett, ou Johnson Johnson, ou China Unicom, não usem AI. É que, na minha opinião, elas não são baseadas em. Se a gente observar, são 7 de 10 e só temos Estados Unidos e China aqui, o que conversa muito com o slide anterior. Bom, maravilha. Eu acho que já está entendido que AI cria valor, vai criar muito mais valor, mas o que é AI, né? Eu peguei as duas definições mais comuns da internet, são essas duas aqui. Falando genericamente, IA emprega algumas capacidades, anteriormente possuídas apenas por humanos, como conhecimentos, insights e percepções, para realizar determinadas tarefas. Tecnologia que pode entender nossa linguagem e responder a ela, podendo ver e interpretar o mundo do modo que nós fazemos. Eu não sei vocês, mas toda vez que eu vejo essas definições, o meu cérebro imediatamente vai para aquele primeiro slide de robôs dominando a humanidade. Como assim? A máquina capaz de ter insights, percepções, interpretar o mundo do modo que nós fazemos. Essas definições, elas não estão 100% certas, nem 100% erradas, e o debate em cima delas levaria muito tempo. Eu prefiro ir para uma outra definição de AI que fica mais tangível para a gente entender que bicho é esse, obviamente, para quem não entende ainda. Eu peguei aqui uma tabela simples de características de imóveis. Então, tamanho, quartos, CEP, reformado recentemente, sim ou não, lazer, sim ou não, e o seu respectivo preço de venda. Bom, será que esses fatores, tamanho, quarto, CEP, reformado, lazer, ajudam a explicar o preço do imóvel? Certamente sim, né? Eles ajudam. Mas a olho nu fica muito difícil. Será que um imóvel grande numa área mais retirada vale mais que um imóvel pequeno numa área mais cêntrica? Quanto mais? Qual é a métrica? Bom, todos vocês sabem que a gente poderia usar uma simples estatística, não é isso? Velha estatística, como uma regressão linear, por exemplo, para estimar essa relação. Imagina, rodei minha regressão linear e deu aqui que o preço do meu imóvel é igual à metragem quadrada vezes 11.500, é o preço médio que deu na minha base lá, mas adiciona-se 17% se houver lazer interno. Mas e as outras variáveis? Por simplificação, meu modelo desprezou e eu fiquei com este modelo aqui, que tem uma acurácia, né, para quem gosta de estatística, um R2 aí ajustado de 73%. Obviamente que a gente pode olhar para isso e falar assim, peraí, isso é só estatística, né? Isso é pura regressão linear. Cadê a inteligência artificial? Vamos chegar nela. Nós vamos fazer o seguinte, ó. 3 coisas essenciais para a gente sair da estatística e chegar à inteligência artificial. A primeira, nós vamos criar um app para predição. Predição é importante, ou seja, é um app no qual as pessoas vão colocar a metragem quadrada do imóvel e se há ou não lazer interno, e ele vai cuspir o preço estimado do imóvel com 73% de acurácia. Predição. Nós vamos também pegar e atualizar esse modelo periodicamente. Isso é muito importante.
né? Porque imagina que eu não considerei na minha base um imóvel numa área muito rica da cidade. Se alguém for colocar, usar meu app para estimar o preço do imóvel nessa área, eu vou errar feio, eu vou dar muito aquém do valor daquele imóvel. Então, tem que alimentar essa base de dados com imóveis. Beleza, vamos plugar no cartório de notas de registro de imóveis, perdão, de registro de imóvel da cidade, e toda transação que for feita, a gente vai atualizar nossa base de dados para refazer nossas estatísticas, que elas podem mudar muito, né? E podemos fazer o seguinte também, vamos pegar, eu usei uma regressão linear simples, mas vamos colocar um algoritmo que teste várias coisas. Regressão linear simples, regressão múltipla, regressão logística, redes neurais, árvore binomial. Vamos tentar de tudo. Por quê? Porque com novos dados, pode ser que a regressão linear que eu cheguei aqui não seja tão boa. Maravilha! O que eu fiz da estatística para a inteligência artificial? Eu fui dando um pouco de inteligência. Eu estou usando para predição, eu estou melhorando o modelo com novos dados periodicamente, eu testando periodicamente novos modelos. Maravilha! Saímos da estatística e fomos para o mais básico da inteligência artificial. Nenhuma relação com robôs dominando a humanidade. Simplesmente um uso de matemática, estatística, com predição, atualização periódica e teste periódico de modelos sem a intervenção humana, né? Tudo gerado automático. Chegamos no mais essencial, no mais básico da inteligência artificial. Bom, peraí. Como é que a gente fez mesmo? A gente partiu de uma base de características de imóveis e a gente, com essas características, estima o preço dos imóveis. Foi um input A me gerando um output B, né? Aí você fala assim, mas é óbvio, isso é o básico da regressão. A explica B, X explica Y. Só que AI, pessoal, é um campo enorme de estudo, enorme, infinito. Mas o último estudo do MIT diz que 97,5% do que cria valor de verdade hoje em AI, do que de fato cria valor, são modelos do tipo A-B, Input Output, aonde eu preciso imputar todos os dados de A e todos os dados de B. Eu preciso dos dados rotulados. Quer ver, ó? N exemplos do que a gente tem de AI hoje que cria muito valor, que é tudo A-B. Me dá uns e-mails que eu te digo se é spam ou não. Não é isso? Como que esse modelo foi criado? Com um monte de bases de dados dos e-mails, suas características, tem hiperlink, não tem hiperlink, tem meme, não tem meme. E alguém teve que rotular, né? Seres humanos. É spam, não é spam, para o modelo começar. E toda vez que a gente vai lá e reclassifica, é um spam, você está retreinando o modelo com novos dados. Me dá áudios que eu te dou texto. Me dá um texto em inglês que eu te dou em português. Aqui, um dos maiores usos de criação de valor em AI. Me dá a propaganda e algumas características de usuário que eu consigo te dizer se ele vai clicar ou não no meu e-mail, no meu banner, na minha LP, não é isso? Me dá a foto de animal que eu te dou se tem gato na foto. Me dá uma foto de produtos finalizados numa fábrica que eu te digo se tem defeito ou não. A maior parte do que efetivamente cria valor em AI hoje são relações do tipo AB, Input, Output. Vamos dar nome aos bois, né? Para começar. Toda vez que estamos falando de relações do tipo AB, que é o que mais cria valor hoje, está em uso em inteligência artificial, estamos falando de um negócio chamado Supervised Learning, né? Aprendizagem supervisionada. Por que ela é supervisionada? Poxa, porque eu estou supervisionando, eu estou dando A e B e estou dizendo para ele achar matematicamente a melhor forma de A explicar B. Eu estou supervisionando o que a máquina tem que aprender. Supervised Learning, por sua vez, é o principal, né, grupo de Machine Learning. Tem outros, né, como Unsupervised, como Reinforcement, que estão crescendo, mas se é para começar com AI, o que mais se usa, Supervised Learning.
que é parte importante que é a parte mais importante hoje de inteligência artificial. Então, quando estamos falando de AI, eu gosto de, no começo, a gente estreitar um pouco. Estamos falando mesmo de verdade, de massa, é Machine Learning, e, por sua vez, para estreitar mais, é Supervised Learning, AB. Bom, mas o que acontece é o seguinte, né? A gente fez uma estatística super simples aqui, pô. Eu usei uma regressão linear, né? Regressão de linear tá de brincadeira, muito simples, muito bobo, né? Não foi bem a regressão linear aqui dentro do Supervised Learning que fez a AI bombar, arrebentar, decolar nos últimos 5 anos. Dentro de Supervised Learning, a gente separa em 2 grupos. Um grupo que a gente chama de Statistical Machine Learning, né? Machine Learning estatístico, que é esse, usar uma regressão, usar uma discriminante, uma logística, uma fatorial, usar a estatística básica que existe há 100 anos, 200 anos. Mas foi devido a um outro grupo aqui, enorme, dentro de Supervised Learning, ainda dentro de relações A-B, que a gente teve o boom, o salto da inteligência artificial, que é um grupo aqui dentro chamado Deep Learning. O que é Deep Learning, né? Deep Learning é sinônimo de redes neurais artificiais, né? Artificial Neural Network. Nada mais é do que o emprego de redes neurais, que vocês sabem melhor do que eu, que é uma matemática um pouco mais robusta, né? Para ainda explicar coisas do tipo AB. Se eu fosse usar Deep Learning no meu modelo de inteligência artificial para explicar o preço do imóvel, para predizer o preço do imóvel, certamente eu sairia de uma acurácia de 70 e tantos por cento que eu tinha lá para algo próximo a 95%. Deep Learning tem a mágica de, quando bem trabalhado, se aproximar de um poder de explicação de 95%. E aqui é que está o pulo do gato. Porque, poxa, 95% é muita coisa. Já imaginou o valor que tem para a Amazon saber se eu vou ou não vou comprar um livro que ela me recomenda com 95% de acurácia? É um fenômeno comercial isso. Então, assim, foi Deep Learning, né? Mas qual é a pegadinha do Deep Learning? O Deep Learning, ele precisa de algumas coisas, por isso que ele só decolou agora, porque Deep Learning também é matemática, né? A otimização, tanto faz a forward propagation, backward, é matemática, né? Ela precisa de muito dado, então Big Data favoreceu demais, né? Porque a gente tem dado antes de tudo, a IoT está facilitando demais também, e capacidade de processamento. Então, por pura coincidência, nos últimos 7 anos foi descoberto que GPUs, né, aqueles, não é CPU, é GPU, né, os processadores de gerar aqueles gráficos bonitos em videogame, né, no Xbox, no PlayStation, são fenomenais para processar algoritmos de Deep Learning, porque os algoritmos de Deep Learning são muito pesados, é uma matemática muito mais pesada, ainda para explicar relações do tipo A-B. Só que, sabe qual é a vantagem, pessoal? Num modelo de estatística, deixa eu tirar essa tela aqui para colocar a câmera. Aí, pronto. No modelo estatístico de regressão, vocês sabem melhor que eu, acontece o seguinte, né? A gente vai se apegar às variáveis com maior poder de explicação, vai ter problema de multicolinearidade, de correlação entre as variáveis, que vão limitar, né, a acurácia do modelo. A vantagem do Deep Learning é que quanto mais dado a gente bota, melhor fica a acurácia do modelo, só que ele precisa de muito dado e muita capacidade de processamento. E aí, ele faz uma coisa que nós, seres humanos, não fazemos. Ele não despreza variáveis com correlações fracas. Pelo contrário, ele as agrupa para criar outras variáveis, não é isso? Com poder de explicação maluco. Por exemplo, na área de crédito, eu tive o prazer de conhecer uma fintech em Colômbia chamada Tala.
já nem sei se eu posso chamar de fintech, porque ela já está entre as 100 maiores da Forbes de fintech, ela é um fenômeno, e ela começou dando microcrédito em regiões paupérrimas do planeta. A diferença é que ela não usou dados convencionais de crédito, como capacidade, garantia, renda. Ela não tinha isso, ela só tinha dados dos smartphones dos usuários. Então, o que ela fez? Começou a rodar todos os dados. Tem variável que é mais óbvia. O app que nós usamos, os apps, indicam muito nossa capacidade de repagamento. Claro, pô, o cara passa o dia no Candy Crush, né? Versus uma pessoa que passa o dia usando um app mais sério, tende a ter uma relação melhor com pagamento de dívida. Só que eles acharam, por exemplo, fatos inusitados, como, por exemplo, o nível de bateria do celular. Nível de bateria do celular indica, junto com outras variáveis, ajuda bastante a explicar a propensão a pagamento ou não de crédito. Óbvio que depois que o Deep Learning considerou essa variável e jogou ela para cima como altamente explicativa, ficou mais fácil para a gente achar razão, né? Pessoas que têm sempre aquele 3% de bateria procurando a tomada onde chega, tende a ser um pouco menos organizado, um pouco mais desorganizado, e isso pode ser levado para a organização financeira. Pessoas que têm sempre lá aquela média de 85%, 90% de bateria o dia inteiro, tendem a ser pessoas mais conscienciosas, conscientes, né? Depois que o Deep Learning jogou no modelo, fica fácil para a gente explicar a motivação. Então, Deep Learning continua explicando relações do tipo AB, só que agora com muito mais acurácia, jogando a acurácia para cerca de 95%. E esse é que foi o grande boom, a grande decolagem da inteligência artificial, né? E aí, pessoal, eu vou voltar a compartilhar minha tela aqui, que eu sinceramente acho que para startup e mesmo para empresa grande, a coisa mais importante, depois que entendeu que não tem monstro nenhum, que é só matemática, né? Eu acho que a coisa mais importante da gente discutir, entender, é o que a gente chama de ciclo virtuoso da inteligência artificial. O que é isso? Né? Se a gente começar com um produto ok, né, um produto satisfatório, a gente tende a ter alguns usuários iniciais, uns early adopters, que vão, se o produto for bem pensado para dados, vão começar a gerar dados para a gente. Dados, se bem trabalhados por machine learning, tendem a melhorar o produto. Produto melhor, mais usuário. Mais usuário, mais dado. Mais dado, melhor produto. Melhor produto, mais usuário. Mais usuário, mais dado. É um ciclo virtuoso. Todos os produtos de AI, praticamente, podem ser colocados aqui. O site da Amazon, nos Estados Unidos, ainda não chegou aqui com essa acurácia toda, mas nos Estados Unidos, hoje, recomendação de livros, começou me recomendando alguns livros, acertava um, errava 10, não é isso? Mas me conquistou como usuário. Eu comecei a clicar aqui, clicar ali, pesquisa. Quando eu clico, eu estou gerando mais dado para eles, não é isso? Mais dado de Y, né? De B, do que eu clico. Eles vão, com os meus dados, melhorando o produto. Aí eu faço uma compra, pessoas do mesmo cluster que eu, né? Do mesmo perfil que eu, fazem uma compra, eles vão melhorando o produto. Melhor produto, mais usuário, mais dado, melhor produto. A ponto deles estarem nesse ciclo de iteração há 10 anos, e hoje, nos Estados Unidos, pelo menos, para mim, acho que eu uso demais a Amazon lá, eles são melhores que a minha busca ativa de livros para me sugerirem livros. Muito melhores. Se eu for ativamente procurar livro, eu não consigo ser assertivo igual eles são, né? Qualquer produto, serviço que envolve AI pode ser colocado aqui. Pode pensar no iFood. Começou com um produtinho bem mais ou menos, nos pilotos, conquistou a gente como usuário. A gente foi gerando dado, né? Respondendo a um puxinho, não respondendo a outro, fazendo uma compra, largando coisa no carrinho. Esses dados são usados por machine learning, né? Relações AB, para melhorar o produto. Mais produto, melhor produto, mais usuário, mais dado. E aí vai. A ponto do produto ficar tão bom que eles começaram a entrar num outro ciclo. Pararam por causa do Covid aí, mas
O outro ciclo é: eu tenho uma pizzaria, sabe que ele representa 70% das minhas vendas. Ele sabe que no final de semana eu vendi 150 pizzas de mussarela. Ele conhece o meu estoque de mussarela, que ele sabe que é pequeno. Na segunda-feira vai acabar. Na terça-feira de manhã ele vem me oferecer mussarela, entrega na minha porta com 10% de desconto. Ou seja, ele está usando esse ciclo virtuoso da IA para criar um outro produto dentro do mesmo produto. E por que eu sempre digo que isso é a cara da startup? Porque startup não tem que começar pequena, não é isso? Não é ir testando hipótese. Se for lean, vai testar hipótese, aprender, escolher onde errar e testar e aprender. Isso é a cara do ciclo virtuoso da IA. Por que é tão difícil botar IA numa grande empresa consolidada? Porque grande empresa quer começar com um moonshot, não é isso? Com um tiro na lua. AI não combina com tiro na lua. AI combina com iteração e ciclo. Anos, meses, anos, a ponto de ficar imbatível. Mas esse ciclo virtuoso é que cria o fato de AI ser um jogo de um jogador só. Pensa bem, o Google já está nessa interação no seu buscador há 15 anos. E o produto está tão bom, está tão assertivo, que se alguém quiser começar um buscador hoje, vai ter que começar a iterar nesse ciclo. Poxa, senta, esquece, não vai dar. A menos que a gente tenha outro breakthrough de tecnologia, que a gente invente um outro deep learning, que é possível, mas não temos visualização ainda, não dá para concorrer com o Google. Ele criou uma barreira invisível, impossível de ser transposta. Isso é o ciclo virtuoso da IA. Por isso que a IA tem que começar mais ou menos mesmo. Por que a Amazon começou com a Amazon Go, aquela lojinha? Se os senhores já puderam ir ver, vocês vão ver que é horrorosa a loja, né? Não funciona bem, não. Você pega biscoito da prateleira, passa para a mão do seu familiar, ele dá tilt ali, ele então, que põe para rodar, para criar euforia, acho que não, ainda mais a Amazon. É porque precisa entrar nesse ciclo de iteração, precisa botar o produto para rodar, para ter usuário, porque o usuário vai gerar dado. Dado vai permitir que eles vão melhorando a usabilidade do produto. E esse ciclo é o que faz sentido na inteligência artificial, né? E eu gosto de pôr a meio os talentos. Os talentos mudaram muito. Há 7 anos atrás, a gente precisava de talentos de fronteira, criadores de algoritmo, pessoal bem raro, né? Pessoal de Berkeley, de Columbia, de Stanford, de MIT. Hoje, mudou. E é por isso que a China despontou tanto em AI. Hoje, claro, continua tendo gente criando algoritmo, mas AI tem uma vantagem única de ser praticamente 100% open source. Então, hoje não é mais época de... Você não precisa criar algoritmo, você precisa customizar algoritmo. AI entrou em fase de implantação. Inclusive, nós temos um monte. O que eu comecei usando na São Paulo, por exemplo, há 5 anos atrás, foi eu brinco que é um AI as a Service, né? Que é o da IBM Cloud. Lá você não vê nenhum código, você não precisa nem saber o que código está acontecendo, é tudo friendly e disponibilizado por API. Então, assim, tem AI as a Service, os códigos estão prontos, e para quem se aprofunda um pouco mais num R, num Python, as bibliotecas estão prontas, absolutamente prontas. Então, a gente precisa de talentos para entender e customizar, não mais para criar. E isso elimina uma barreira violentíssima, absolutamente violenta, especialmente para nós do Brasil. E é isso que deu a velocidade para a China, né? Hoje eles já avançaram muito, inclusive em criação de algoritmos, né? Eles já deixaram de ser os copycats faz muitos anos. Mas essa facilidade de implantar, se é para implantar, é com a China mesmo, né? Na hora de implantar, eles são bons. Bom, pessoal, é por isso que eu gosto de dizer que um projeto de AI, ele envolve 2 tipos de conhecimento. Um conhecimento técnico de AI, importante, que é cada vez menor a necessidade dele, e um conhecimento de negócio. Só que o negócio tem que entender minimamente de inteligência artificial, porque é só na interseção dos dois aqui, dos 2 conjuntos, é que a gente tem oportunidade real em IA. O pessoal técnico sabe o que é factível.
nós de negócio sabemos o que é valorável, o que cria valor. E é aqui que estão as oportunidades de AI, né? O professor Andrew Ng, professor de Stanford, fantástico, foi presidente do Google China, foi AI do Baidu, é um cara fora da curva, ele é um dos que mais orientou teses de doutorados em AI. Ele coloca muito claramente, foi o primeiro a cunhar uma frase forte, que AI é a nova energia elétrica. Só que com as seguintes adaptações, né? AI começa a estar em tudo. Talvez você sinta menos, seu colega sinta mais, porque, como toda tecnologia, no livro eu falo muito disso, o AI está vindo em ondas, especialmente 4 ondas. Se você faz parte do ecossistema da onda 1 ou 2, você já foi mais impactado. Se você faz muito mais. Se você faz parte de segmentos que estão na onda 3 e 4, talvez comece mais lentamente a ser impactado. Mas, assim, se é a nova energia elétrica que começa em tudo e nós nem percebemos mais, mas isso não significa que todos nós precisávamos ser engenheiros eletricistas quando a eletricidade foi inventada. A gente precisou entender, alguns precisaram ser, outros precisaram entender um mínimo disso, né, para aplicar, para conseguir colocar em curso, né? Bom, dito tudo isso, eu trouxe só alguns exemplos de empresas que, na minha opinião, já estão no ciclo virtuoso faz muito tempo, só para ilustrar, né? E eu gosto muito dessa frase do professor Andrew Ng. Qualquer coisa que você pode fazer que requer poucos segundos de pensamento, agora ou em breve será automatizado pela IA. Essa é uma regra, pessoal, cheia de falso positivo e falso negativo, óbvio, mas ela é muito boa. Se você for pensar naquela lista de exemplos que eu dei de relação A a B, todas você pode fazer em questão de segundos. Você traduz uma palavra do português para o inglês em segundo, né? Você olha um e-mail e fala spam, né? Mas aí você está pensando assim, eu faço isso em 1 segundo. Uma palavra eu traduzo. Como é que eu traduzo 1 milhão? Né? Eu vou precisar de anos. Essa é a vantagem da AI, não é isso? Ela cria paralelismo com uma velocidade assustadora. E tem um outro fator muito importante que o professor Andrew coloca aqui. Coisas que você pode fazer. O que eu mais vi pelo mundo, inclusive nos Estados Unidos, são grandes empresas tentando usar AI para fazer coisas que um ser humano não consegue fazer, mesmo que sejam relações do tipo A-B. O DBS Bank da Ásia, Singapura, ele criou um projeto, fez um barulho incrível com o projeto, que era pegar as informações de terminais financeiros, Bloomberg, Reuters, CMA, Broadcast, de jornais econômicos, de equity researchers, de botar tudo isso e sair a recomendação de compra e venda de ação. Adivinha o que deu? Bom, claro que deu errado. Mas peraí, Adriano, não é relação do tipo A-B, me dá essas informações que eu te digo, compra e vende? Mas é por isso que a AI que existe hoje é AI estreita, de domínios estreitos, e domínio de mercado acionário não é estreito. E nenhum ser humano consegue fazer consistentemente bater o mercado, com exceção da Betina. Fora ela, ninguém bate o mercado consistentemente. Teorema do limite central. Então, assim, se não dá para bater o sistema, não dá para ir ainda ao sistema. São coisas que a gente faz em segundos, mas que são majoritariamente AB e são majoritariamente coisas que nós sabemos fazer, que isso é muito mais fácil, né? Bom, pessoal, para eu ir encerrando aqui a minha fala e a gente abrir para a conversa, os principais takeaways que eu gosto de tirar dessa apresentação rápida foco na AI estreita, né? Aquela AI genérica, sedutora, e ela atrapalha muito. E o problema é que temos pessoas respeitadíssimas falando dela, como o Elon Musk. Só que o que o Elon Musk não conta é que ele está cheio de AI estreita avançando a 1000 por hora na Tesla, por exemplo, e ele está externando uma preocupação importante para um futuro. Só que, assim, por mais que a gente acredite que AI genérica chegará, se a gente não entender a estreita, quando chegar a genérica, a gente não entendeu nada, né?
Quando eu fui para a Colômbia, porque assim, a gente fez um projeto com a IBM, que o Cláudio descreveu, um projeto que virou o caso global, né, da IBM, e lembrando que São Paulo é praticamente uma startup. Então, assim, eu quis depois estruturar um pouco as ideias. E essa AI genérica, ela me atrapalhou muito, porque ela distrai demais, né? E a ideia de Colômbia era que eu fizesse um livro de inteligência artificial na educação. No meio do caminho, eles me sugeriram mudar com alguns workshops que nós fizemos lá com CEOs americanos, que não entendiam absolutamente nada de AI. E a gente pensou, se eles não entendem, CEO brasileiro também deve não entender. Fizemos algumas pesquisas e validamos. E é por isso que a gente escreveu o livro, para que pessoas consigam, de negócio, entender AI. Procure tarefas do tipo AB, né? Humanas, de curto prazo. Fatores críticos, óbvio, tem que ter dados, né? E tem que ter os talentos, com toda a ressalva de que o talento mudou. O ciclo é fundamental, a importância de se começar rápido, né? Acho que ficou claro. Buscar pequenos projetos validadores, por isso que eu acho que AI combina com startup, é por isso que a China despontou tanto de startups que usam AI, porque tem que começar pequeno, startup não tem outra opção a não ser começar pequeno, né? Que é sim assunto de cientistas da computação, mas também é de profissional de negócio. E claro que acho que vai ficando latente para a gente que o reskilling é imperativo. Eu vou roubar uma frase do Setúbal, né, do final do ano passado. Ele falou que Peter Drucker, o pai da administração, dizia que contabilidade é a linguagem universal dos negócios. E o Setúbal falou, se Drucker vivo fosse hoje, eu acho que ele diria que temos que ser, no mínimo, bilíngues. Precisamos entender de contabilidade, sim, para interpretar os resultados, mas precisamos entender de AI e sua turma. E eu não digo, e ele completou, eu não digo os termos fluentes, que ele quis dizer com fluentes, codificadores de AI. Mas eu acho que, no mínimo, temos que ser letrados, né, em AI, que a gente interpreta como entendendo as capacidades da AI. É bem isso que a gente procura fazer no livro. Primeira parte, explicar o que é AI, que a gente tentou fazer, eu fiz um recorte aqui, claro. Depois, no livro, a gente vai para as oportunidades de AI nas empresas, nas organizações. Depois, a gente vai para os impactos da AI no indivíduo, em nós, né, no nosso reskilling, no nosso emprego do futuro, futuro próximo. E depois a gente fecha com um pouco de enormes desafios éticos e de vieses que a AI pode trazer. Eu digo, não pode, muito difícil dela criar, mas ela pode exponenciar vieses que eu acho que a gente tem que discutir. Mas nada disso a gente consegue discutir se a gente não entender verdadeiramente as capacidades da inteligência artificial, e é isso que eu tentei fazer um pouquinho aqui nesse breve espaço de tempo, pessoal. Adriano, espetacular, como sempre. Acho que foi ótima apresentação. E vamos, então, seguir com algumas perguntas que o pessoal mandou antes. Algumas delas ficaram até um pouco obsoletas depois dessa apresentação, né? Porque você percorreu alguns pontos, mas eu acho que vale a pena repassar. E também, quem quiser perguntar, pessoal, coloca no chat aí. Eu já vi que a Luciane fez uma, e a gente vai percorrendo. Então, começando pela pergunta do Rubens. Quais as principais barreiras para uma startup iniciar uma solução baseada em Deep Learning e como superá-las? Ótima pergunta. Eu, sinceramente, acho que hoje nossa maior barreira é mental, né? Eu não consigo ver que estamos todos, talvez nesse grupo sim, mas eu não consigo ver Brasil afora, e a gente percorre, fala com muita gente, né? Por causa da Sampo, por causa de todos os projetos, fala com muita gente do mercado de vários níveis. Eu não consigo ver que as pessoas entenderam de fato que AI é um mudador de jogo, né? Que de fato tem potencial de ser a nova energia elétrica, né? Eu acho que essa mudança é fundamental, porque as barreiras caíram de tal sorte nos últimos 3 anos,
Por exemplo, eu falei do AI as a Service, né? Se você for no IBM Cloud, e eu posso mandar o link depois, né? Mas é fácil, é IBM Cloud. Qualquer pessoa pode criar uma conta, é grátis, né? E até certo uso é grátis. E testar vários serviços de AI, tudo que você puder imaginar. Análise de sentimento baseado em texto, análise de face recognition, image recognition, está tudo lá, absolutamente fácil. Com vídeos tutoriais, nem codificação precisa mais. Né? Eu sempre sugiro esse como o primeiro passo. Ah, mas Adriano, e se eu quiser criar um softwarezinho? Ele libera as APIs e você pluga qualquer software via API. Com uma vantagem, só paga por uso. Centavos de real por uso. Então, assim, eu acho que hoje o maior empecilho é conhecimento. Absolutamente conhecimento. Eu tenho conversado muito com vários níveis de pessoas, com muitos CEOs, com muito SEO, com muito analista, acho que todas as faixas são importantes, né? E eu tenho uma preocupação que o alto nível das empresas não entendeu, de fato, AI ainda. E não é culpa deles, eles chegaram aqui sem AI, pô. É uma mudança muito violenta. Então, assim, eu acho que a gente, como nação, ainda não foi para trás, né? Não foi para frente, perdão. E eu acho que o empecilho hoje é mais mental, porque, assim, fuçando, a gente consegue avanços fortes, avanços bem interessantes. Eu acho que o maior problema passa a ser a gente ter esse olhar. O que eu tenho visto em AI, em startup, muito forte, óbvio que vocês estão mais próximos do que eu até em startup, apesar de eu estar bem próximo. Eu vejo muitas falarem que usam, mas daí você faz 4 perguntas, que 4? Você faz uma pergunta, aí você descobre que não usa. Então, eu acho que o próprio mercado de startup criou um estigma assim, tem que falar que usa AI, mas não entendeu nem o que é, não botou nenhuma regressão, sem nada mais, e tem AI. Não tem AI. Então, assim, eu acho que falta um entendimento maior do que é, e falta a gente conseguir checar se tem de fato AI mesmo, porque o que eu mais vejo é todo mundo falar que tem, na prática se aperta, não tem nada. Né? Ou tem muito pouco, ou tem só uma ideia, se é que tem. Então, eu acho que é muito mais uma barreira comportamental nosso, um direcionamento nosso, um entendimento das possibilidades de AI, do que hoje em dia qualquer outro obstáculo técnico ou monetário, que hoje também dá para ir via as a service e fica bem mais barato. Né? É tudo na nuvem. É interessante esse teu comentário. Eu vou até aproveitar o link para fazer uma pergunta que foi uma provocação que eu fiz no grupo da Polyangels. A gente vive analisando startups, faz curadoria para trazer quais vão para o pitch, para eventual investimento. E um questionamento que eu fiz é se nós não devíamos pôr como critério para investir que a startup tivesse uma visão, algum plano, mesmo que não tivesse nada agora, de inteligência artificial. Então, eu te pergunto, você investiria hoje em alguma startup que não tivesse menção à inteligência artificial? Essa pergunta é difícil, hein, Cláudio? Assim, eu acho que, claro, sempre tem exceção, né? Tem negócios que podem não usar AI exatamente hoje e serem negócios muito bons. Eu acho que eu procuraria olhar de um outro jeito. Tem oportunidade de usar AI nesse negócio que você está tentando montar, né? Tentando decolar? Eu acho que em muitos casos nós vamos chegar à conclusão de que sim. Mas eu não sei se seria tão restritivo, porque às vezes você pode usar uma outra tecnologia, né? Não tem AI, mas o meu negócio é via blockchain e, poxa, talvez a AI fique por um segundo plano. Eu acho muito difícil ter algum setor não fortemente impactado por AI em 10 anos, eu realmente acho. Mas como uma startup tem uma restrição muito forte, né, de recursos, de tudo, começar... eu sempre procuraria ver se tem oportunidade imediata de uso. E eu acho que a gente vai encontrar a resposta de que sim, em muitos casos. Né? Por muitos casos, fazer o que eles querem fazer já tem algoritmos de AI prontos. Então, mas eu não sei se eu poderia ser se eu seria particularmente
tão restritivo, eu, Adriano, porque às vezes pode ter um negócio que não é AI à vista, né? Como eu falei, existem as ondas, né? Na inteligência artificial. Vou dar um exemplo do que está na quarta onda, tá? Só para deixar isso claro. A AI autônoma. Que envolve carro autônomo, drone autônomo. Ainda não temos um bom produto de carro autônomo. Vamos chegar lá, mas se o setor da startup estiver próximo da onda 4, eu não veria problema de não ter AI agora, desde que tenha um modelo mental de tê-lo, né, num futuro próximo. Por isso que eu acho que variaria o tempo, para mim, acho que seria uma coisa muito importante nessa pergunta, Cláudio. Não, está claríssimo. Tá bom. E eu acho que teve essa discussão mesmo lá no grupo. O Álvaro está fazendo uma pergunta aqui. Quais os ganhos acadêmicos reais percebidos pela SEMPO após a incorporação de AI às suas metodologias de ensino? Legal. Eu acho que a gente teve um principal ganho, foi a nos ajudar demais a democratizar ensino de altíssima qualidade. Vou dar um exemplo, personalizado. A gente sempre personalizou cursos mais caros, né? Mais top. Como é que você personaliza? Você tem que pegar o melhor professor, colocar individualmente para conversar com a pessoa, ver o que ela sabe, o que ela não sabe, como ela aprende melhor. Dá para fazer com alguém que paga uma mensalidade altíssima. Mas não dá para fazer para todo mundo, né? A AI permitiu que no LIT a gente oferecesse uma aprendizagem assustadoramente personalizada, com custo marginal próximo de zero. Então, eu acho que a resposta é no sentido de democratizar, nos ajudou demais a democratizar uma educação personalizada, com otimização de tempo, com otimização de descobrir o que você já sabe, o que você não sabe, para você ir direto ao ponto. Em suma, permitiu, e a gente tem várias medidas disso, tá? Depois pode abrir uma frente para discutir só isso, mas assim, permitiu que a aprendizagem fosse melhor, mais rápida, com resultados melhores, né? Eu vou dar um exemplo. A gente usa AI para descobrir os traços de perfil de personalidade dos alunos baseados em seus textos, sem perguntar nada para eles. E aí a gente descobriu que pessoas extrovertidas têm 2 pontos a menos, em média, na nota média dos cursos. Por quê? Claro, o extrovertido pensa falando, né? Ele não quer sentar no celular, ficar olhando para aprender. O que a gente fez? Para o extrovertido, a gente costuma oferecer primeiro uma discussão. Mas que discussão vazia, não estudou ainda? Mas o extrovertido precisa pensar falando, para ele é melhor. Com isso, a gente praticamente não há mais, numericamente ainda há diferença, mas não há mais diferença estatística entre as médias do extrovertido e do introvertido. Isso é via AI. A gente jamais conseguiria isso sem AI. Então, são ganhos de uma escala maluca de fornecer um serviço que talvez fosse impossível a gente oferecer a gente chega a cobrar R$39 por mês em alguns planos para a pessoa ter o equivalente ao conteúdo de 15 MBAs. Isso seria impensável, absolutamente impensável. Algo que tem potencial de acontecer com a medicina, já está começando a acontecer, né, na medicina diagnóstica. Tem várias perguntas entrando aqui, Adriano. A Maria Clara, que é professora de comunicação escrita, pergunta como poderia usar a IA para melhorar a comunicação escrita, evitando ruídos, uma vez que a humanidade nunca escreveu tanto. Essa é uma ótima pergunta. A gente evitar ruído é difícil, porque a gente tem a gente começa a ter hoje a IA, a terceira onda da IA começa a dar olhos e ouvidos, né, para a inteligência artificial. Então, a gente começa a ter a IA entendendo textos, né, com capacidade de compreensão do significado do que está escrito. Óbvio, não de uma lei dúbia, mas de algo simples já é factível, né? A gente já começa a usar, tem um projeto fantástico na China, que eu tive o prazer de conhecer, que estão colocando AI para corrigir provas dissertativas. Né? Então, por quê? Porque a AI consegue entender texto, então, se a gente cercar as possibilidades de resposta, né? Então, assim, eu acho que a AI está ainda começando a entender textos, né? Evitar ruídos talvez leve um pouco mais de tempo, né?
mas eu acho que estamos no caminho. A gente está começando a entender texto, começando a entender sentimento. Por exemplo, análise de sentimento é algo que a gente já usa, por exemplo, no LIT, né? Se a pessoa faz um comentário e a inteligência artificial, como são centenas de milhares de pessoas na plataforma, é impossível ter um ser humano lendo tudo que eles escrevem. Então, se a gente captura alguma fala um pouco mais agressiva, a gente consegue colocar um ser humano um pouco mais rápido para atender. Então, assim, a gente acho que a gente está no caminho de melhorar a IA em termos de interpretação de texto, de evolução de texto. Talvez um dia a gente chegue aí a diminuir os ruídos de comunicação. Legal. Bom, a gente pode continuar se estendendo um pouco, Adriano, com mais perguntas. Podemos? Claro. Tá bom. Bom, pergunta de futurologia aqui. O Guilherme Viana pergunta em quais áreas do dia a dia no futuro AI estará presente? Todas, né? É isso? Boa, Guilherme. Eu mudaria a pergunta. Eu pensaria, e eu fiz esse estudo com todos os meus os professores e as pessoas de mercado que eu tive o prazer de conversar muito sobre IA, né? Eu inverteria, quais áreas não serão impactadas, né? Eu gosto de pensar assim, Guilherme, AI é muito bom para fazer coisas repetitivas e de baixo nível de interação social. Seja essas coisas manuais ou cognitivas, tanto faz. Se for repetitivo e for pouco criativo, né? Pouco criativo, que é repetitivo, e pouco social, prato cheio para AI. O que AI não consegue fazer, e acho que vai demorar muito para conseguir, criatividade e alto nível de interação social. Então, aí eu acho que fica mais fácil da gente separar o que ela não vai conseguir fazer, né? Onde que ela não vai conseguir estar. Talvez ela nunca consiga, hoje ela não consegue atividades de alto nível de interação social, nem atividades criativas. Acho que fica aí uma dica para reflexão, né? Tá. O Roberto pediu falar um pouco sobre aplicações de AI no direito. Puxa, temos muitas. Mais fora do Brasil do que aqui, mas temos inúmeras. Vou contar uma que eu acho que é fenomenal, que tem alguns estados americanos que começaram a usar AI para avaliar o padrão das decisões tomadas pelos juízes. Por que tem tanta outlier, né, para situações tão semelhantes? Por que tem penas tão brandas e penas tão lá para a direita, tão severas? E aí, algoritmos de AI foram rodados em alguns estados americanos e descobriu-se que o horário da decisão tem muito a ver com a pancada que vem a decisão. E eles perceberam que um pouquinho antes da hora do almoço é uma concentração absurda, é uma variável muito importante ser antes da hora do almoço. Próximo da hora do almoço, antes da hora do almoço, as penalizações, as decisões são as mais severas. Óbvio, está todo mundo com fome, né? A pessoa fica irritada, são seres humanos, né? Que na hora do vamos ver, a gente volta para o básico da pirâmide de Maslow. Então, assim, AI está sendo usado nesses estados. Eu tive o prazer de conhecer bem a fundo esse projeto em Colômbia, para mostrar para os juízes uma curva de onde estão as decisões, para que ele não saia muito para a direita nem para a esquerda. Claro que isso tem um efeito colateral, né, de que nunca vai se mudar a pena desse negócio, porque todo mundo vai voltar para o meio da curva, mas pelo menos se evita algo muito para fora, né? A gente tem inúmeras iniciativas de AI confeccionando, elaborando petições mais simples, né, de parâmetros mais previsíveis, e substituindo advogados mais júniores, né, o que nos preocupa muito, porque como é que você vai criar um advogado sênior se ele nunca for um júnior, né? Então a gente tem, mas direito é uma área vastíssima já de estudo da inteligência artificial. Tem vários casos no Brasil também já de estudo de jurisprudência, por exemplo. Bom, outra pergunta aqui um pouco mais técnica: por qual linguagem começar, Python ou R? Ótima pergunta. Eu fui obrigado a aprender, não é minha profissão ser codificador de AI, mas por causa do pós-doc eu fui obrigado a aprender as duas, um pouquinho de cada. E o que eu te responderia sem medo de errar hoje, tanto faz.
Escolhe uma e vai. A pior coisa do mundo é ficar migrando de uma para outra. Já existem bibliotecas prontas em ambas. Então, eu escolheria uma e iria. Aonde está o seu networking? Eu iria aonde está o seu networking. Se o seu grupo é de R, eu iria por R. Se o seu grupo é de Python, porque você vai precisar de acesso a essas bibliotecas, de alguém para te ajudar. Ambas têm bibliotecas prontíssimas de algoritmos fenomenais prontos, de tudo que você puder imaginar, inclusive de Deep Learning. Eu só acho que tem que escolher uma e ir com vontades, porque é muito difícil ficar migrando de uma para outra, especialmente para quem está começando. Mas escolher uma e ir, porque as duas são fenomenais hoje. Python passou R, né, em termos de usuários no mundo, para AI. Mas eu acho que hoje em dia as duas, a gente discutiu muito isso já no passado recente. As duas linguagens estão muito fortes. Todos são open source. A gente tem facilidade com qualquer uma delas hoje. Legal. Bom, e daí tem uma pergunta de processos industriais. Quais os pré-requisitos necessários ao hardware de chão de fábrica, ambiente de manufatura ou de campo, ambiente de processamento batch, para que possa suportar total ou parcialmente aplicações de AI? Muito, muito boa pergunta também. Existe a gente tem um nome para isso, a gente chama de paradoxo de Moravec, né? Que é o seguinte, pelo menos para mim é algo interessante, né? Obviamente para quem quem é engenheiro mecânico, talvez isso não seja surpresa nenhuma. A verdade é que hoje os algoritmos de AI avançaram muito mais do que os hardwares, né? Por isso que a AI, a primeira onda de AI é a AI da internet, por motivos óbvios, os dados estão lá, não tem hardware, o hardware é isso aqui, né? A segunda é a onda de AI, é a AI dos negócios, que se utiliza dos sistemas que as empresas já têm para rodar os algoritmos. A terceira IA é começar a dar olhos e ouvidos para AI, AI perceptiva, né? Que é fenomenal, porque se começa a dar olhos e ouvidos, a potencialidade de negócio vai lá para cima. A Amazon Go é um exemplo disso, né? Está dando olhos e ouvidos para AI, e isso é fenomenal. O céu é o limite de onde você pode ter oportunidade com isso. A quarta onda da AI é a AI autônoma, que é a aplicação da AI, que se a terceira onda foi dar olhos e ouvidos, a quarta onda é dar braços, mãos e pernas de alta precisão. A gente sabe que um algoritmo de inteligência artificial hoje, para muitas coisas estreitas, é melhor que o mais treinado dos adultos na tomada de decisão. Porém, a gente sabe também que a destreza de robôs ainda é comparável com de uma criança de poucos anos, né? Então, a gente tem a AI acabou avançando mais, o algoritmo acabou avançando muito mais que o hardware, mas o hardware talvez demore um pouquinho mais para chegar lá. E óbvio que vocês sabem que não tem nada a ver com automação, não é isso? A automação existe há muito tempo, né? Um robô pode pegar uma lata daqui e jogar ali, daqui e jogar ali, mas isso não tem nada de inteligente. Botar inteligência artificial nesse robô significaria botar olhos, braços, ouvidos, AI, para que ele identifique se há ou não a lata aqui e que ele, por exemplo, escolha uma prateleira que esteja vazia para colocar a lata. Aí envolveu o AI. A gente está bem avançado, óbvio, na robótica, não é isso? Na automação via robôs, mas ainda em estados iniciais, dada a potencialidade, onde nós podemos chegar com a robótica mais AI, né? As duas coisas juntas criando robôs inteligentes. A gente ainda está. Essa é a quarta onda da AI. É a que tem mais chance de mudar radicalmente mais ainda as nossas vidas, mas é a que anda mais. Está mais remota um pouquinho, não é tanto, mas está mais remota, especialmente pelo hardware, né? Pelas mãos, braços e pernas de alta precisão, que a gente sabe que ainda é um baita desafio, apesar de todos os avanços da robótica. Legal. O Daniel fez aqui uma reflexão. Claudio, tem umas perguntas também no chat, talvez fosse interessante intercalar, né? Essa é a última pergunta aqui, das que foram previamente mandadas, eu já vou entrar no chat. Tá?
O Daniel escreveu: dizem que não há limites para a inteligência artificial, mas a ignorância humana parece ser o principal obstáculo para a plena aceitação da inteligência artificial. O que você acha desse pensamento? É um pensamento forte, mas o que eu acho é que a gente não vai escapar da intensificação da simbiose, né? De homem-máquina. Isso é previsto por todo mundo, é previsto pelo Fórum Econômico Mundial, é previsto por todas as OECD, Oxford, todos os estudos parrudos que você pega prevêem essa simbiose, né? No fundo, a gente chama de verniz humano, né? A gente tem a máquina fazendo a parte repetitiva e de baixa interação social, e tendo o ser humano cada vez mais na parte do verniz, dando uma invernizada no social, no amoroso, no empático, etc. Né? Eu acho que a gente tem uma oportunidade incrível. Eu vou dar um exemplo do meu setor, porque daí eu crio menos telhado de vidro para mim mesmo. Né? Hoje, tem um estudo da Yale University que 60% do tempo de um professor do K-12, do professor do K-12 americano, é dedicado a atividades altamente repetitivas e de baixo nível de interação social, sobrando só 40% do tempo dele para ele desenvolver a atividade real de professor, empática, de auxílio ao aluno, de feedback, de personalização. E a gente tem estudos, a Yale resgatou estudos americanos e ingleses que mostram que quase todos os professores já estão sempre no limite do burnout. Mas, ou seja, a gente tem uma bela oportunidade de ter AI fazendo essas atividades repetitivas de baixo nível de interação social para nos libertar para fazer outras atividades. Tem outras consequências muito sérias, e acho que é isso que gera tanto medo no ser humano, que é o desemprego num curto ou no médio prazo. Ele é muito sério, absolutamente sério. Eu discuto isso na parte 3 do livro, mas assim, eu fiz um mergulho nos principais estudos do mundo, de mais referência, mais robustez, ajustando a metodologia deles, cerca de 44% dos empregos que nós conhecemos hoje estão em risco de extinção. Risco de extinção significa que 70% ou mais das tarefas que compõem esse emprego, esse cargo, são passíveis de automação por AI no curto prazo, em até 7 anos. Então, eu acho que é natural a gente ter tanto medo disso, só que assim, não adianta frear, né? Não adianta a gente querer parar. Eu acho que só tem um caminho: consciência, capacidade. E, óbvio, se a gente pensa em robô dominando a humanidade, isso gera antipatia, não é isso? Robô substituindo. Quando a gente começou o Paul, maior quantidade de haters que nós tivemos foi defendendo os professores, como se a gente estivesse eliminando o professor. E hoje a gente tem certeza que, graças a Deus, né, a gente tem novos jobs para os professores. Eles são treinadores e retreinadores de Paul, né? Mas num primeiro momento assusta mesmo. Eu acho que é super natural. Legal, Adriano. Agora eu vou passar para algumas perguntas que o pessoal está colocando no chat. Tá? Então, uma pergunta aqui interessante na nossa discussão com as startups. O Franklin pergunta: quais seriam as 4 perguntas para quebrar as pernas da startup em IA? Essa pergunta é de R$1 milhão, hein? Mas assim, não, eu acho assim, eu acho que um mínimo de tecnicidade já mostra. Do tipo, que técnicas, que eu sempre faço, né? Frequentemente eu participo de umas bancas, de uns pitches, especialmente lá fora. Agora travou, porque né, eu não consigo mais ir para lá. Mas assim, a primeira pergunta é sempre: que técnica você usa? Né? Se a pessoa, nessa resposta, você já consegue ver se a pessoa entendeu minimamente, né? O que é inteligência artificial, né? E as outras 3 perguntas que eu costumo fazer são as perguntas que estão naquele meu slide de transforma as primeiras, né? Que transforma a estatística na inteligência artificial, sabe? Ok, entendi que você usa supervised learning. Se a pessoa responder assertivamente, 90% das vezes eles já travam nessa, não é isso? Porque às vezes as respostas vêm assim: não, eu uso Natural Language Processing, mas... E fala outras coisas que não tem nada a ver com NLP. Então, você já pega na resposta que não tem nada a ver. Mas quando a resposta é boa, Supervised Learning,
a gente, por exemplo, consegue saber, mas cadê a predição? Cadê o dado que você vai predizer, né? Vai predizer o quê? Que serviço de predição você está dando? Se seu modelo é inteligente, por quê? Não é isso? Você está usando inteligência artificial? A terceira pergunta é sempre, mas cadê o ciclo virtuoso, né? Como você vai interar para continuar usando esses dados para melhorar o produto? Normalmente, essas 4 perguntas, se é que a gente chega na quarta, são muito boas, porque elas já mostram o domínio da pessoa, porque aquele ciclo virtuoso, eu acho que para nós de negócio, uma vez que a gente entendeu minimamente o que é AI, aquele ciclo virtuoso, para mim, é a parte mais importante. E é a mais difícil de um executivo de grande porte, de empresa grande, entender. Porque, assim, se não tiver naquele ciclo de iteração, e aquele ciclo eu passei rápido por ele, mas ele tem que ser planejado. Não adianta eu primeiro criar um produtinho, depois eu vou pensar como é que eu vou gerar o dado e aonde que está o machine learning. Ele tem que fazer parte da concepção do produto, né? Ou seja, do negócio. Então, normalmente, essas 4 perguntas já vão caindo muita coisa. E eu sempre acho importante a gente ter um papel tutorial, né? Porque, assim, às vezes, o que eu sinto muito é que com 2, 3 direcionamentos, as pessoas vão mesmo, né? Se a gente conseguir vir oportunidade e der o direcionamento, ali tem o que você vai precisar, eu acho muito bom, eu tenho tido retornos muito bons. Como eu disse, eu fiz isso muito pouco aqui, eu fiz isso muito mais lá fora, né? Com parte do pós-doc, e um direcionamento faz milagre. A pessoa com uma turma boa, proativa, né? Em geral são um pessoal de startup que costuma ser bem ágil, né? Vem bons resultados, né? A gente pega, eu digo se para pegar as mentiras, mas pegar a mentira e também tentar dar um norte. Acho que essas 4 já são um ótimo ponto de partida. Legal. Anotou aí, Franklin? Bom, o Gerson faz uma pergunta aqui. Primeiro, ele começa parabenizando pela palestra e ele pergunta se você vê muita diferença para começar uma startup, começando com APIs pagas dos grandes players, como IBM, Amazon, Microsoft, Google, ou ele partir para frameworks open source em Python ou outras linguagens. Há casos em que um desses caminhos é muito melhor do que o outro? Por quê? Ótimo, Jefferson. Achei muito bom também. Gerson, perdão. Achei muito bom também. Eu digo assim, eu sempre costumo olhar o grupo que nós temos na mão. Se a gente tiver um grupo que não tem facilidade nenhuma com codificação, eu não tenho a menor dúvida de que os grandes players que estão fornecendo essa service com valores bem baixos é a melhor forma de começar. Porque, entende? Se não tiver ninguém capaz de codificar com mínimos conhecimentos, mínimos, nem tão mínimos, com razoáveis conhecimentos de pegar o código, manusear um Python, manusear um R, criar, fazer a conexão com o software, etc. Se não tivermos essas pessoas, eu acho que é sempre melhor começar com essa service, porque, tá tudo pronto, é muito mais fácil e o valor não está mais proibitivo, está bem acessível. Até para conseguir ganhar conhecimento para depois ir para um TensorFlow, para uns códigos abertos que a gente consegue pegar e aplicar em qualquer sistema. Eu acho que é muito importante ir de acordo com a capacidade das pessoas que estão lá dentro, né? A vantagem para mim de um Google, de um IBM, do Microsoft Azure é que eles são plug and play praticamente. Estou simplificando, claro, mas assim é muito, com pouco de vontade, qualquer pessoa aprende, né, a mexer, a criar, etc. Então, se não tiver um especialista, para mim esse é o principal caminho. Se tiver um especialista, aí o buraco é mais embaixo. Aí eu acho que é muito mais fácil pegar a biblioteca prontas e fazer. Eu vou falar o caso nosso do Lit, tá? A gente, quando começou, não tinha ninguém para codificar nada. E aí a IBM caiu que nem uma luva, porque você tem os serviços todos prontos e são fantásticos e são baratos. Hoje, a gente consegue ter uma equipe de data scientists que são dedicados a usar, hoje a gente usa R, mas
para usar R e pegar códigos, porque a flexibilidade é bem maior, não está enlatado, mas eu olharia muito para a capacidade da turma, sabe? Para não colocar um empecilho de ter alguém codificador, que pode ser mais difícil. Ótimo. O Léo faz uma pergunta aqui: uma empresa que tenha conhecimentos de negócio e mercados pode viabilizar soluções de inteligência artificial com parcerias ou é vital internalizá-las? Eu não sei se eu ouvi direito. Você pode repetir, Cláudio? Cortou, perdão. Tá bom. A pergunta é no chat? Oi? Tá. Uma empresa que tenha grande conhecimento de negócio e mercados, se ela pode viabilizar soluções de inteligência artificial com parcerias, ou é muito importante ela ter internamente esse controle das aplicações? Muito bom também, Léo. Eu acho assim, eu não vejo no começo tanta importância de você ter uma equipe de AI internamente, etc. Mas eu sempre digo que o conhecimento tem que estar com a empresa e não com o provedor. Deixa eu ser um pouco mais tangível nisso. Vou falar do nosso caso, que eu acho que ilustra facilmente. A gente utilizou o IBM Cloud no primeiro momento, que a gente achou mais fácil, etc. E hoje tudo roda de inteligência artificial da São Paulo, pelo menos essa parte roda no IBM Cloud, no IBM Watson. Porém, toda a inteligência sempre ficou com a gente. No seguinte sentido, a gente entendeu de AI. Isso significa que se não, hoje, não temos nenhuma intenção de trocar, mas se não fosse a IBM, a gente plugaria facilmente em qualquer outra plataforma ou em qualquer outro. Hoje a gente tem os nossos data scientists, mas assim, porque a inteligência sempre ficou com a gente, foi uma inteligência construída a quatro mãos. Eu acho que se a empresa precisa ter o conhecimento, eu acho que precisa ter o conhecimento, ela não precisa ter, talvez, nem a equipe, nem o domínio técnico, mas se ela tiver a inteligência do que está acontecendo, a ponto de desplugar e plugar em outro, eu acho que nesse ponto ter essa inteligência eu acho absolutamente fundamental, porque se a AI conseguir estar naquele ciclo virtuoso, ele passa a ser, onde tem que estar, ele passa a ser muito core para qualquer empresa. Então, eu acho que pode até ser que aspectos muito técnicos sejam tratados por fornecedores. Inclusive startups, né, fornecedoras. Eu não mencionei, mas tem muita startup de AI, acho que vocês conhecem melhor do que eu, o Cláudio conhece um monte de startup que oferece serviço de AI, né? E aí pode ser um caminho muito fácil, mas assim, eu sempre acho que a inteligência do que está acontecendo nessa AI tem que estar com a companhia, tem que estar se é uma startup, tem que estar com os fundadores ali, porque senão isso muito facilmente se perde. Se os fundadores não entenderem aquele ciclo virtuoso, esquece. Não vai conseguir iterar o suficiente e ter paciência de iterar o suficiente. Então, acho que a inteligência fica, mas eu acho que no começo, especialmente, é mais fácil comprar de fora a parte técnica. Legal. O Alexandre faz uma pergunta que é uma questão que já apareceu em outras situações também. Ao se usar serviços prontos como o Amazon Recognition, é fácil treinar redes neurais, mas é difícil identificar os insights entre A e B. Qual o melhor meio para saber quais parâmetros de entrada são os mais impactantes, como o exemplo que você deu do almoço? Então, do exemplo do almoço, quando a gente vai para redes neurais, o grande desafio é que ele é uma caixa preta, né? A grande desvantagem das redes neurais é ser uma caixa preta. O que a gente sabe em redes neurais é que a gente tem que entupir de dados de A que vão sair que vão se combinar para gerar a melhor resposta de B com base na combinação desses dados de A, e isso leva lá para cima a acurácia. A maior desvantagem e talvez um empecilho ao deep learning em alguns segmentos é que ele é uma caixa preta. Vou dar um exemplo. A acurácia de modelos de crédito via deep learning ela é fantástica.
Só que o Banco Central não aceita, porque não basta negar ou aceitar, no caso negar, né? Negar o crédito, a gente tem que explicar por que negou. Só que o problema é que no Deep Learning a gente não consegue, acho que são os insights do que está acontecendo e qual variável está se combinando para explicar. E essa caixa preta, ela pode ser um problema, ela é um problema hoje, ela é um limitante hoje, né? E claro, quando a gente compra de fora, mais limitante ainda, porque eu não consigo entender o que de fato está acontecendo naquela codificação, né? Nos parâmetros internos eu estou vendo uma resposta e o que ele me solta na tela de acurácia é meia dúzia de parâmetro matemático, mas ele não me dá o core para eu analisar. Por isso que eu acho que é um começo via provedor, um começo fácil. Depois a gente acaba migrando para internalizar isso, justamente para tentar achar explicações, por exemplo, para o modelo de Deep Learning. Hoje a gente tem algumas empresas, o Google é campeã nisso, que está desenvolvendo algoritmos para tentar explicar a decisão que Deep Learning está tomando, né? E isso é super interessante. Só que a gente brinca que quando a gente chegar nesse nível, a gente está indo para um outro patamar de AI, né? Um patamar que a gente ainda não tem hoje. Porque vamos combinar, se o Amazon me recomendar livros com 95% de acurácia e errar em 5%, que dano me causa, né? Um livro errado na minha tela, nenhum. Agora, se um carro autônomo errar em 5% das vezes a distinção entre uma pessoa e uma sombra, né, o resultado é absolutamente trágico. Então, hoje, a gente não consegue saber em quais modelos a gente consegue, quando a AI vai acertar e quando a AI vai errar, porque a gente não consegue entender plenamente o que está acontecendo nas diferentes layers, né, nas diferentes camadas do Deep Learning. Então, esse é um baita desafio, mas claro, quando a gente desenvolve, fica muito mais fácil de analisar o breakdown, né, a quebra desse código. Quando a gente vai para um serviço, é um pouco mais longe. Por isso que acho que existe essa transição para depois tentar trazer para dentro, mas com a ressalva de que esses problemas de não entender o que está acontecendo, como o Deep Learning tomou a decisão, é um problema dos enormes, inclusive, é um problema de Deep Learning, né? A gente achou um jeito matemático de otimizar A a B, mas a gente não está entendendo a decisão no meio. Para alguns setores pode ser muito complicado não entender como a decisão é tomada. Esse é um dos maiores limitantes técnicos da inteligência artificial, da última decolagem dela. Certo. O Rubens fez uma pergunta sobre um tema que você já tocou quando falou das ondas, né? Mas não sei se teria algo a acrescentar aqui. Ele pediu para falar um pouco sobre o conceito de IA perceptivo, o estado da arte e seu potencial. Legal, a gente comentou um pouquinho, né? A perceptiva seria a terceira onda da inteligência artificial, que já começou forte, né? Eu acho que o exemplo que eu mais gosto para entender o poder que ela tem, ela traz a riqueza do mundo offline para o mundo online. E isso é sem precedentes, né? Por isso que ela anda junto com a IoT. Pensa bem, hoje existe o e-commerce de uma Amazon da vida que quando você pega um item e devolve para o carrinho, ele sabe que você devolveu, vai tentar descobrir por quê, o que você fez depois. Tá? Mas numa loja da Amazon Go, nós estamos dando olhos e ouvidos para AI. Então, a AI pode ouvir o que você falou quando pegou um biscoito, pode ver para onde você olhou, né? Se você olhou para a tabela de calorias, a cara que você fez, a expressão que você fez e que você devolveu. Olha a riqueza dessa informação, né? Ele pode chegar à conclusão, porque nós estamos dando olhos e ouvidos para a AI, né? Então, eu não sei só que você devolveu. Eu sei que você devolveu e tenho grande chance de saber os porquês a partir do momento que eu pego as suas percepções, né? Eu consigo olhar e ver o que você fez. Outro exemplo é o poder disso em sala de aula. Já tem um teste forte na China de câmeras capturarem a face dos alunos crianças e, com base na face deles, correlacionar com como eles estão assimilando nos pequenos testes e, com base nas faces, predizer que o aluno está entendendo ou não está entendendo.
isso é dar olhos e ouvidos para a AI, né? E isso tem um poder maluco de fazer o que a gente chama de OMO, né? De online merge offline. Pô, se eu estou na Amazon Go e eu olho para um biscoito, eu estou no mundo online ou no offline? Confuso, porque eu estou no offline e estou passando essa riqueza do offline para o mundo online, que vai me retornar com coisas que pode ser imediata, né? Quando eu estou no iFood, eu peço uma comida no iFood, eu estou no mundo online ou no mundo offline? Sei lá, eu estou nos dois, não tem mais essa linha, né? Esse é o poder da IA perceptiva. Ela é muito dependente ainda de IoT, mas vocês sabem melhor do que eu, né? A IoT, quando normalmente a gente pensa em IoT, a gente pensa em sensores fantásticos nas fábricas. A gente sabe que isso daqui é um equipamento de IoT fenomenal, né? Isso, o smartphone. Óbvio que a gente tem leis de proteção de dados e infinitas coisas ali, limitantes, mas assim, a terceira onda de AI tem um poder e já está mas ela tem um poder muito forte de capturar dados do mundo offline, jogar para o mundo online e retornar. Isso cria oportunidades de negócio como uma Amazon Go sem precedentes, né? Absolutamente sem precedentes. Essa é uma das maiores preocupações do Harari, né? Acho que todo mundo viu aquele artigo que o Yuval Harari, do Homo Sapiens, que ele colocou a preocupação de que a IoT está fazendo AI trabalhar com as nossas informações acima da pele. A preocupação dele é que o Covid trouxe, na China especialmente, de medir temperatura, não sei o que, sair de casa, informações nossas under the skin, e isso misturado com informações acima da pele pode gerar uma massa de dados assustadora para se trabalhar, né, para se manipular, e principalmente, porque eu gosto de dizer assim, existem 3 caminhos típicos de estatística, mas eu acho que eles conversam muito com AI. A AI descritiva, ou estatística descritiva, né, que eu estou só descrevendo um fato, uma expressão matemática. A estatística ou a matemática preditiva, que nós falamos, que daí vira AI porque eu estou predizendo, mas a grande oportunidade da IA perceptiva está no terceiro pedaço, que é a prescritiva, né? A gente, com base em tudo isso, começar a prescrever coisas e moldar comportamento, né? Essa é a grande oportunidade, apesar de isso parecer bem perigoso, é a grande oportunidade da IA perceptiva. Eu acho que esse panorama deixa uma boa minhoca aí na nossa cabeça para reflexão. No livro, eu faço um capítulo específico dessas ondas, mais para o final, depois que a gente já entendeu muita coisa, porque elas têm uma importância muito grande quando a gente pensa em aplicação para o negócio, né? Sensacional. Bom, eu acho que nós cobrimos praticamente todas as perguntas. Tem uma pergunta que foi uma das primeiras, a da Luciane, que a maior parte foi respondendo ao longo da apresentação e das perguntas, mas eu queria mencionar primeiro, ela, de novo, agradece muito a aula, ela te segue nos programas do LIT, nas lives, e ela fez uma pergunta bem aberta, muito disso foi coberto, né? Quando e onde irá iniciar aqui no Brasil a inteligência artificial, como podemos usar em produtos ou serviços das nossas empresas? Tá? Um pedaço a gente cobriu, né? E eu acho que, sinceramente, a gente precisa de conscientização do que de fato é IA, que ele é um negócio que não é esse monstro, que é relativamente simples. De novo, num grupo como esse que nós estamos, eu acho que já é um entendimento comum, mas eu te garanto que, inclusive, em altíssimos níveis de organizações enormes, não é um entendimento comum, ainda tem um folclore em cima de AI, ou um pavor, e aí existe a pressão do conselho, né? E aí o que muita empresa faz é fazer um chatbot, como se chatbot é AI, mas na verdade é o menos inteligente das inteligências artificiais, né? Então, não que não seja um bom começo, mas não pode ser para inglês ver, só para dizer check, fizemos AI, porque se você não entrar naquele ciclo virtuoso, nada acontece. Então, eu acho que a consciência é a principal parte, né? Eu falei no começo, mas Colômbia me fez mudar todo o projeto por causa dessa percepção
deles e minha de que não havia o entendimento claro, não há um entendimento claro do que é de fato AI e onde estão as oportunidades. Então, eu acho que essa consciência vai startar muita coisa, muita coisa. E, de novo, né, gente, eu não quero ser pessimista, a gente tem, sim, boas, lindas iniciativas de AI, poderia detalhar várias aqui, no Brasil, né, o Cláudio acho que conhece tantas outras, o Rubens também, mas, assim, não é generalizado, não é como nação. A gente tem maravilhosos projetos pontuais, que para a gente acaba chegando que a gente está numa posição, numa região, muito privilegiada, né? Mas não é absolutamente o foco. Deixa eu ver com a Ana aqui sobre o livro. Ana, você está aqui? Enquanto a Ana vê isso aí, deixa eu só. Vou te passar aqui os nomes de quem eu tá? Vou te passar para o chat. Tá. E eu queria, em nome da PolyEngine, de todo o grupo aí, agradecer o Cláudio, a Ana e você por essa excelente apresentação, não só dos aspectos acadêmicos relacionados a AI, mas toda a sua experiência prática de trabalhar com isso e implementar com muito sucesso aí na Sampo. E muito obrigado. Acho que o grau de conhecimento e entusiasmo no assunto realmente cresceu em todos aí. Legal, eu agradeço muito a oportunidade. Eu acho que eu já externei isso para você, né, Rubens, e para o Cláudio, que estão mais próximos, mas é um prazer para mim estar. E para São Paulo, a gente está próximo da PolyEngine, acho que a gente tem muita coisa em comum, muita coisa de se completar. Eu, particularmente, tenho muito interesse de estar próximo, de fazer parte. Eu acho que é um grupo, eu pude entender que é um grupo fenomenal e, para mim, é um privilégio estar aí contribuindo e recebendo e interagindo com vocês. Eu acho que é muito, muito bom. Deixa eu só ver aqui se a Ana me passou. E Adriano, um comentário que eu queria fazer também, a gente falou bastante do LIT, para não esquecer a turma toda que a plataforma LIT está, durante a pandemia, disponível, gratuita, até o fim do mês. Então, muitos dos conceitos que foram discutidos aqui tem curso lá no LIT disponível, quem quiser fazer. Tem muito conteúdo, então vale a pena quem quiser. Legal. Super dica. E, né, fazer um mini merchan que eu não gosto, mas tem que fazer, não é isso? Quem se interessa mais, tem o livro, está à disposição em e-book e em livro físico lá na Amazon. E eu vou passar aqui, a Ana me passou. Cláudio, você consegue acessar aí dos moderadores, os nomes? Sim. Se você quiser anunciar, fica à vontade. Tá. Eu não sei se tem sobrenome ou não, mas Tá. acho que você conhece mais. Um é o Fernando Rovner, e o outro está sem sobrenome. Eu não sei se sem sobrenome... Se ele... O primeiro nome é Leandro, está aí no grupo. Leandro, Leandro está por aí ainda, escutando. Abre o microfone dele aí. O Fernando Rovner está aí, já levantou a mão. O Fernando Rovner já garantiu o seu. E o Leandro também está aí, ó. Estou vendo ele. Vocês têm os e-mails deles? O Fernando já se manifestou. Você abriu a câmera de todo mundo, o áudio de todo mundo, Ana? Eu acho que o Fernando tem. Vocês têm o e-mail dele, Cláudio, Rubens? O Fernando a gente tem. O Leandro. Eu quero saber. Eu não tenho certeza qual é o Leandro, né? Olha, Leandro, se você não se manifestar, a gente vai sortear outro, hein? Bom. Então vamos lá. Vamos sortear o próximo. Então, sugestão do Ricardo Oliveira, sorteia outro.
Ana, você pode sortear outro aí, jogar na... Enquanto isso, eu pus o link do LIT no chat aqui para quem quiser entrar, se inscrever e fazer cursos. Marcelo Fernandes. Oi, Marcelo. Opa, estou aqui, Rubens. Então, É isso Marcelo aí, Fernandes. Marcelo e Fernando. É. Legal. Vocês têm o e-mail do Marcelo também, Cláudio? Sim, Tem? Perfeito. A gente passa os vouchers para vocês da Amazon e aí é facinho lá. tá ótimo. Muito legal. Beleza. Adriano, sensacional. Acho que foi ótimo. Tá todo mundo elogiando, Obrigado, agradecendo. professor. Eu que agradeço o tempo de vocês, gente. Foi ótimo. Muito obrigado. Então, acho que a gente dá 1h30 aqui, encerramos aqui. Legal, Obrigado. obrigado, gente. Foi um prazer. Boa noite. Muito obrigado, hein? Prazer. Obrigado, pessoal. Obrigado, Rubens. Obrigado a todos.